técnico, eu sou formado em computação e eu tendo a trabalhar com as pessoas que desenvolvem a inteligência artificial. E aí eu vou fazer uma apresentação que é muito mais técnica, mostrando as funcionalidades que já estão disponíveis hoje em diversos sistemas. Aí eu peço para que eu vou mostrar, então, muito superficialmente, 9 sistemas e as suas principais funcionalidades apoiadas em IA. Aí eu peço que ao longo da apresentação vocês tentem identificar nessas funcionalidades o que é que vocês identificam como sendo mais úteis para vocês nos seus próprios trabalhos. Então, começo com o do próprio da AGU, o Sapiens, que por enquanto ainda é muito um lado gerenciamento de documentos, mas já tem essa parte de produção de conteúdo jurídico e controle de fluxos administrativos, e vai ter um uso crescente de IA. Nesses vocês já entendem provavelmente muito mais do que eu, ou seja, não vou me delongar nele. Quanto, por exemplo, a um exemplo, uma aplicação na CGU, ele faz uma malha fina de convênios, ou seja, ele tem um histórico de todos os convênios que já passaram pela análise da CGU, e ele sabe o devir desses convênios, aqueles que geraram problemas, aqueles que chegaram a uma identificação de falhas neles. E o que a IA consegue fazer é prever, a partir das características do convênio, que envolvem quem foi as empresas contratadas, quais são os órgãos, quais são os objetos, como foi o desenvolvimento desse convênio, ele consegue prever aquilo que seria o julgamento por um analista ao final do convênio. Saber se o analista da CGU, depois de receber toda a prestação de contas do convênio, diria se aquilo ali é falho ou não. O STF, o Vitor, o sistema Vitor do STF, é provavelmente o mais conhecido. É um dos mais antigos e ele fez reconhecimento de padrões nos processos jurídicos relativos a julgamentos e a repercussão geral no STF. Ele é capaz de separar e classificar as diversas peças do processo judicial e identificar os principais temas de repercussão geral. Como esse também é bem conhecido, eu não vou entrar muito em detalhes. Bom, agora tem o sistema do STJ, os dois principais que usam IA, que é o Atos e o Sócrates. Então, o ministro Noronha mencionou, né, as funcionalidades de nível conceitual mais alto. Eu vou falar aqui das funcionalidades que seriam úteis para outros órgãos. Aí um deles é a classificação de assuntos, ou seja, eles pegam um texto de uma peça e conseguem automaticamente dizer, esse texto ele fala de qual tipo de assunto lá na tabela unificada de assuntos. Ele permite, por exemplo, identificar qualquer referência normativa dentro do texto. Aí, dependendo, com as grandes variações em que pode haver essas referências normativas. E não somente ele vê que aquilo ali é uma referência normativa, mas ele faz um link daquilo ali para a própria norma. E logo dá para fazer depois outras análises, outros batimentos. Ele permite fazer agrupamento de processos por similaridade, de tal forma que seja viável fazer decisões por lotes. Ele indica possíveis óbices formais, como um deles, por exemplo, seria a tempestividade, e em outros sistemas também permite fazer isso. E ele também faz a indicação, uma vez que identificou o tema, da legislação, jurisprudência e precedentes qualificados aplicáveis naquele processo. Ou seja, é uma ajuda significativa para o desenvolvimento do próprio julgamento. Aqui vou entrar um pouquinho mais em detalhes do TST, se chama BenTV, tanto porque ele é mais recentemente publicado, como também é um dos meus amigos que me deu os detalhes, né, de funcionamento interno. Então, ele suporta triagem por meio de análise preditiva. Então, ele faz, por exemplo, uma análise de tempestividade. E aí, para quem acha que a análise de tempestividade é apenas calcular datas, não, é muito mais complexo. Você tem que extrair informações de uma grande diversidade de sistemas, para ter certeza que o que você está usando para fazer o cálculo da data é realmente a informação de melhor qualidade disponível. Aí boa parte do trabalho está nessa, de integração dessas múltiplas fontes de dados. Ele faz a previsão de impedimentos dos ministros, isso tudo baseado em histórico, né? Não é necessariamente algo que o ministro declara como regras para o sistema. Ele vê aonde os ministros se declararam como impedidos no passado, ele identifica esse padrão, ele diz, é provável que haja impedimento de tal ministro em tal outro processo. Ele ajuda na distribuição interna nos gabinetes em função do tema do processo e do histórico do gabinete, vendo, por exemplo, para que assessor processos similares foram distribuídos. E com isso ele sugere o assessor ou os assessores mais prováveis em função do processo. Ele também consegue fazer uma previsão de tipo de julgamento,
se aquele processo específico mais provavelmente resultará numa decisão monocrática ou colegiada, e ele até sugere qual seria o dispositivo da decisão, se seria provido ou não, conhecido ou não. Obviamente, tudo isso é validado, confirmado, mas já ajuda numa triagem. E, finalmente, a parte que o meu colega mais tinha orgulho, ele consegue fazer uma estimativa da transcendência, que seria uma previsão quanto à relevância. Se processos similares àqueles no passado foram considerados mais relevantes, ele consegue fazer um julgamento desse tipo. Só lembrando que todas essas estimativas, elas são imperfeitas, né? Nunca ele vai fazer uma previsão com 100% de acurácia, mas aquilo ali pode ajudar a orientar o trabalho de um analista. Finalmente, um sistema da Receita Federal, que é o sistema de reconhecimento facial que eles usam na aduana. Se vocês já pegaram um voo internacional recentemente, provavelmente antes da pandemia, no momento que você reentra no Brasil, que vocês fazem a fila para passar a aduana, se vocês prestarem atenção, há várias câmeras colocadas para ver todas as pessoas na fila. Essas câmeras permitem, então, identificar você plenamente e, ao saber quem você é, eles pegam um conjunto de informações sobre você, cruzamento com diversas bases de dados, tudo de forma automática, e apresentam para o auditor que está na aduana um resumo de quem você é, quais são os riscos associados a você, em que ele considera informações pessoais, detalhes da sua viagem, de onde você veio, para onde você foi, o tempo de permanência na viagem, mas também informações que, por exemplo, as companhias aéreas têm acesso, como, por exemplo, o peso das suas bagagens na ida e na volta. E eles levam em conta todas essas informações para fazer uma indicação para o auditor da aduana se ele deveria ou não levar aquela pessoa para a malha fina. Finalmente, um outro, que é o da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, é um sistema policial de indicativo de abordagem. Ele faz um monitoramento contínuo das câmaras de vigilância de todo o Estado, dos seus diversos órgãos policiais, tanto municipais, estaduais, quanto federais. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é uma parceira desse projeto. E com isso eles conseguem fazer o rastreamento de todos os veículos. Ou seja, toda vez que tem uma câmera que vê um conjunto de veículos se deslocando, a câmera consegue identificar a placa do veículo e com isso consegue identificar qual é o veículo. E gera uma base de dados dos deslocamentos dos diversos veículos no estado. Então, a qualquer momento que alguém disser, olha, tal veículo foi roubado, a placa dele é tal, eles conseguem olhar na base e dizer, beleza, quais são as últimas vezes em que alguma câmera encontrou aquele veículo. E eles fazem, então, o histórico disso, tudo de forma automática, e dizem, estava numa trajetória em que ele passou nos pontos A, B e C, e logo, provavelmente, ele vai passar por D. E eles conseguem enviar uma viatura para fazer a interceptação desse veículo, já no local onde se imagina que ele esteja indo. Isso aumentou consideravelmente o nível de prisões em flagrante e interceptação direta de assaltantes que estejam ainda no veículo, e uma redução, então, nos furtos de veículos. Além disso, eles fazem também reconhecimento facial e identificação de pessoas procuradas. Eles fazem uma integração de bases policiais que levam em conta antecedentes, BOs, participação em processos, tanto da pessoa em si, como da sua rede de familiares e associados. Finalmente, eu vou agora falar, o melhor de todos os sistemas que eu já vi até agora de uso de IA, que é o Synapses do CNJ. Inicialmente começou como TJ Rondônia. Então, por que ele é tão melhor? Porque ele é muito mais do que apenas uma funcionalidade. Ele é uma plataforma para desenvolvimento colaborativo de novas funcionalidades. Ele facilita que técnicos de diversos tribunais consigam desenvolver funcionalidades usando seus próprios dados e seus próprios algoritmos, e que o resultado disso seja publicado e potencialmente utilizado por seus pares em outros tribunais. Isso torna tudo muito mais célere e muito mais efetivo. Por enquanto, ele está muito associado, ele está muito integrado ao PJE de cada tribunal, mas pelo fato dele permitir o compartilhamento dos dados, dos modelos e acelerar o próprio processo de desenvolvimento, ele está gerando uma grande quantidade de novas funcionalidades ao longo do tempo. Aí eu vou citar apenas algumas das principais que eu imagino que toda pessoa que trabalha com processo vai ver isso, vai ficar praticamente salivando, né? Então, tem vários modelos que já estão em operação hoje, né? Tem alguns que fazem previsão do movimento processual para novas peças. Toda nova peça, ele identifica qual é o tipo de peça e qual é o provável movimento processual que deve ser registrado para aquilo. Ele
identifica os casos de prevenção, faz a pesquisa por documentos similares, de forma semelhante ao STJ, né, fazendo suporte ao tratamento em lotes. Ele permite a extração de conteúdo de acórdãos. Ele faz um autocomplete jurídico, ou seja, você começa a escrever a sua instrução e ele, com base no histórico geral de tipos de instrução naquela fase, naquele momento, ou até do seu próprio estilo, ele pode se adaptar a quem está escrevendo, ele já sugere a forma de completar aquele parágrafo. Ele faz também a sumarização automática de textos e a classificação de petições iniciais por temas. Finalmente, vou falar do meu próprio órgão. O TCU tem diversos sistemas apoiados em IA. Eu vou falar desse Alice, que é um dos mais conhecidos e mais antigos, cujas funcionalidades estão continuamente crescendo. Então, um dos trabalhos básicos do TCU é monitorar as licitações públicas, tanto a parte dos primeiros editais, quanto a própria contratação. Então, o Alice ele é um robô que continuamente pesquisa junto à imprensa nacional toda nova publicação. Aí, todo dia, num certo horário, ele baixa todo o DOU e lê todo o DOU. E ele consegue extrair do DOU todas as informações relevantes de novas contratações. Depois, uma vez que ele fez isso, ele acessa diversas bases ao qual o TCU tem acesso para enriquecer esses dados com outras fontes. E aí, por exemplo, uma dessas fontes que ele usa é uma fonte de dados de tipologias de fraudes mais comuns. Então, esse sistema sabe quais são as fraudes mais comuns que já ocorreram no passado, e ele verifica para cada nova licitação o quanto ela se adequa à semelhança daquela fraude. Por exemplo, ele vai verificar um contrato, ele vai pegar qual é a parte contratada, o CNPJ. Uma vez que ele pegou o CNPJ, ele vai pegar o histórico daquela empresa, seu quadro societário, seu histórico de contratações passadas com a administração. E com isso ele vai ver se as fraudes que já foram registradas, as possíveis fraudes já foram registradas no sistema, se adequariam naquela situação específica. Por exemplo, contratação de altos valores num contrato com uma empresa que tem muito poucos funcionários, ou que foi recém-criada. Isso é um sinal de risco. Ou então, durante um processo de licitação, a simulação de concorrência com licitantes com o mesmo endereço ou sócios em comum. Ou ainda um padrão de participação conjunta de diversos sócios que fazem um rodízio em quem vai ganhar. Eles conseguem distinguir essas situações de concorrência simulada de concorrências verdadeiras. E ele pega, por exemplo, histórico de problemas anteriores, se aquela empresa já teve algum tipo de condenação. Ele integra tudo isso e ele faz um score de risco. E ele torna esse score de risco num relatório que é enviado para todas as áreas específicas do TCU, dizendo, olha, hoje, nas publicações do DOU, teve as seguintes licitações e contratos, e o score de risco do sistema é tal, e para cada um deles, ele explica quais são os principais fatores que contribuíram ao score de risco. E para aqueles que têm um score de risco muito elevado, já gera um alerta diretamente para o auditor. Isso, então, torna todo esse procedimento de integração desses dados para fazer um julgamento do risco pelo auditor muito mais rápido, muito mais célere, e consegue, então, ter uma reatividade grande no mesmo dia. Já pode-se entrar em contato com o gestor com questionamentos adicionais. Então, agora fiz um sobrevoo extremamente rápido de 9 sistemas. Agora vamos ver o que eles têm em comum. Todos esses são sistemas bons em funcionamento, mas o que eles têm em comum? Em geral, a maior parte deles utiliza NLP, processamento de linguagem natural, que é a sub-área da inteligência artificial que lida com compreensão da língua, o português que nós utilizamos. Ele faz classificação de documentos, extração de informações e suporta a decisão por meio de previsão sobre como novos fatos vão se enquadrar com base no histórico. Esse é o básico do machine learning. Se você tiver esse histórico, você é capaz de prever padrões que relacionam os dados que você tem com dados que você vai vir a ter no futuro. Já a IA não é realmente mágica, ela apenas identifica padrões nas informações passadas. Ou se você não tiver informações passadas sobre o seu fenômeno, a IA não vai poder trazer nada. Bom, hoje, o que a IA oferece como funcionalidades ainda é a automação de tarefas relativamente simples, mas em larga escala, com extrema celeridade e que permite liberar força de trabalho para tarefas mais complexas, que foi o que o ministro Noronha mencionou na fala dele. Algo que não ficou claro nesses exemplos é como a maior parte deles são relativamente recentes. Há um ritmo extremamente rápido de desenvolvimento dessas aplicações.
A tecnologia subjacente ao NLP está hoje numa profunda revolução, em que praticamente toda semana há um paper significativo melhorando o estado da arte. E esses papers científicos, rapidamente, em questão de meses, já começam a gerar desdobramentos aplicáveis nesses sistemas. Ou seja, esse trabalho dos pioneiros gerando esses primeiros sistemas vai ser consideravelmente multiplicado na sua eficiência e na sua qualidade ao longo dos próximos meses e anos, com a entrada em operação dessas melhores algoritmos desenvolvidos pela academia. Finalmente, todos os exemplos mostram uma forte colaboração entre as equipes internas do órgão, as de negócio, em geral jurídicas, e as de TI e especialistas em ML, né, o Machine Learning, que é essa área da inteligência artificial que reconhece padrões. E também colaboração externa, em que há reuso de dados, e no caso do CNJ, inclusive de modelos desenvolvidos por outros órgãos. Há também o grande desafio da integração dessas bases de dados. Como eu falei para vocês, a Machine Learning, a inteligência artificial não faz nada de mágico. Não havendo tempo, não havendo dados, o resultado é muito fraco. E, finalmente, a importância da capacitação técnica em Machine Learning. Eu vou passar para vocês somente o que eu achava importante de capacitação técnica, é como formar essas pessoas. Aqui é uma sala de aula, aos sábados pela manhã, com 70% das pessoas, servidores públicos, aprendendo Machine Learning. E eu mando para vocês então um convite de participar do 6º Seminário Internacional sobre Análise de Dados, que vai ocorrer 14 a 18 de setembro, que serve de vitrine de aplicações bem-sucedidas na administração pública de análise de dados e machine learning. Obrigado. Uma das críticas que são feitas à utilização dos sistemas de inteligência artificial no Poder Judiciário diz respeito à falta de transparência, né, ou de participação na construção desses padrões decisórios ou desses padrões de despachos, enfim, na construção desses algoritmos aí que vão servir para o funcionamento, né, dessas manifestações aí no Poder Judiciário. Não há participação da advocacia, não há participação do Ministério Público, muitas vezes são grupos fechados ali de magistrados, junto a servidores da área de tecnologia da informação para a construção desses padrões. Então, esse é um problema. Na sua exposição, você colocou a utilização também de mecanismos de inteligência artificial na administração pública, vide o exemplo aí da Receita Federal do Brasil. Então, eu queria colher sua opinião, doutor Eric, sobre essa questão da falta de transparência. Não seria o caso de se formarem grupos de trabalho com a participação ampla da sociedade, dos entes envolvidos ali, não apenas daquele órgão que está construindo o sistema de inteligência artificial, se isso não reduziria o problema. E uma outra provocação, aproveitando a pergunta que chegou aqui do público, qual a importância e como se dá a transferência de tecnologia desses sistemas, se são feitos acordos de cooperação técnica entre órgãos diversos para a transferência dessas tecnologias, se você teria algo a nos dizer a respeito disso. Obrigado pela pergunta. Esse problema de falta de transparência realmente é algo sistemático e, dependendo de como é feito, você pode compreender uma IA como sendo uma caixa preta. Aí, tanto no seu processo decisório, como também naquilo que foi otimizado na sua construção. Então, acredito que sim, o projeto de elaboração de uma IA deve ser bem documentado e deve envolver mais pessoas, mas, a meu ver, o grande desafio está na interpretação do seu processo decisório interno. E, para isso, tem técnicas de IA sobre como interpretar o funcionamento interno. E aí eu faço uma comparação com a cabeça do decisor atual. Hoje você não consegue saber o que leva um decisor a tomar aquela decisão. Você consegue apenas ver o seu padrão de decisão no passado. E com isso você faz interpretações sobre aquilo que ele está levando em consideração para tomar sua decisão. Algo semelhante vai acontecer com a IA. Uma grande vantagem é que a IA, o custo dela tomar uma decisão é muito, muito baixo. Todo o custo está no seu treinamento. O que eu imagino que deve ser o padrão no futuro é exigir que qualquer IA que tenha aplicação ou tenha consequências para terceiros, que uma versão dela seja publicada abertamente e sirva de oráculo, de tal forma que você consiga questionar a IA. Você diz, se eu apresentar o meu caso dessa forma, qual vai ser a sua decisão? E ela vai dizer, é tal e por tais razões. E se eu modificar a minha apresentação de tal forma, qual vai ser a sua decisão? E ele já vai modificar aquilo ali. Você teria acesso, na verdade, a uma infinidade de decisões que você poderia testar a IA. E aí, com todo mundo testando a IA de diversas formas, com diversos cenários,
Você vai conseguir criar a confiança de que o seu mecanismo de decisão segue padrões aceitáveis. Se você chegar a encontrar uma situação fática, uma questão de direito em que a decisão é absurda, você vai conseguir documentar isso. Você vai dizer, olha, a IA tem tal falha, nessa situação que eu descrevi de tal forma, a decisão dela é absurda e a maior parte das pessoas que vão pensar sobre essa decisão vai poder verificar que realmente ela não faz sentido. E você vai poder retreinar a IA para evitar esses problemas. Quanto à transferência de tecnologia, ainda não há um padrão de compartilhamento. Existe muita colaboração entre os técnicos, já que temos problemas muito semelhantes e, portanto, toda vez que a gente tem um novo problema, a gente começa verificando com os nossos pares se eles já resolveram problemas semelhantes. Mas sim, deve haver mais pressão para que evite se concentrar esse conhecimento unicamente em poucas equipes e que haja mais compartilhamento, como é o ótimo exemplo do Synapse.